Bom dia, guerreiros, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Se vocês notaram, no início do vídeo tem uma capa de um livro, né? Fala Os Segredos de um Anel. Bom, esse livro, gente, eu comecei a ler ontem. Foi uma indicação do irmão Cláudio Senescal da Nova Ordem de Cristo, certo? Ele já tinha me enviado o link desse vídeo de Adriana Rezende. Desculpa, pessoal. Rafael Hungria, o outro rapaz, agora estou esquecendo o nome. E eu, por conta do corre-corre aqui para terminar as lições, para preparar lições para os projetos, né? Do projeto de discussão das artes para 2022, 2023, buscando patrocínio, preparando projetos. Então, eu não me atentei para o vídeo. Então, ontem teve uma hora que a minha cabeça cansou um pouquinho um bocado, preparando orçamentos, e uma moça não enviava um orçamento para uma viagem, né, que tem que colocar no projeto. Graças a Deus recebi um convite para expor em Londres no ano que vem, em Paris. Então vou aproveitar esse período, né, e vou fazer passar uma semana. Vou dormir no Chinon, primeira noite, quando chegar em Paris, para no outro dia visitar o castelo do Chinon, certo? Vou visitar as grutas onde Madalena viveu, certo? No castelo do Chinon vou visitar a cela onde eu fiquei por 4 anos. E na Inglaterra vou dar uma olhada, vou visitar museus, vou visitar galerias, vou expor em todas as duas cidades, né? E olhando o livro, ontem à noite quase não dormi, o livro muito gostoso, fui até a página 50, e os devaneios, não é devaneio, gente, veja só, pessoas que já estão iniciadas na Nova Ordem de Cristo vão entender, né, como a nossa irmã Malu, né, o irmão José Ailton, que já tem um certo desdobramento mediúnico, que já fazem desdobramento, vão entender o que é as visões, essas visões que nós temos, que eu tenho, que os parentes acham que você está com algum problema, algum estudo, esses dons que nós temos. Então, que é treinamento mental que você vai fazendo ao longo dos milênios para desenvolver essas atividades. Então, veja, numa dessas minhas visões é essa da próxima imagem. Bom, então o que é que acontece? Nessa imagem eu via um sonhos igual ao da Maureen, que é a personagem do livro, que ela via uma mulher muito bonita, um pouco cansada, fugindo com 2 filhos. Sempre via após receber um anel de presente numa galeria, um antiquário. E aquele anel estava reservado a ela. E Maureen, depois veio um anão, um de estatura bastante pequena, que leva ela até um quadro onde via-se a figura da mulher com quem ela tinha conversado e que pedia ajuda a ela. Uma mulher bonita, da alta sociedade. Então, essas visões, como vocês viram da imagem, onde eu, Jackson Molay, me encontrava
dentro de um lamaçal, com a espada presa, com marcas de queimadura, roupa queimada, roupa temperada queimada aqui, as mãos, as pernas. E eu tentava sair daquele lamaçal e aquelas mulheres e aqueles homens me julgavam, certo? E era um julgamento que ocorreu no mundo quântico, nas zonas mais densas do mundo quântico. Por que eu estava nas zonas mais densas do mundo quântico? Porque eu desencadenei com ódio, com desejo de vingança, certo? Com rancores. Rancor ainda tenho, minha gente. Eu não sou nenhum santo, eu guardo rancores ainda. Mas nessa existência eu já não mato mais, não me vingo, certo? Eu deixo a pessoa para lá, faz de conta que ela não existe mais. E ela seguiu o caminho dela, que eu segui o meu, certo? Mas naquela época, ao desencarnar, eu fiz uma verdadeira... Eu juntei um grupo de irmãos que haviam sido queimados, torturados por Felipe o Belo, por Clemente, e fomos nos vingarmos espiritualmente de Clemente, Felipe o Belo, Guilherme Nogoretti, todos eles que nos torturaram e nos levaram à morte durante aqueles 7 anos. E muitas vezes, todas as vezes que esses irmãos queriam reencarnar, nós convencíamos as mães deles a abortar, para que nós, né? Fizemos da vida dele um verdadeiro tormento espiritual, quântico. Então, é por isso que eu aconselho aos irmãos, né? Cada um segue o que quer. Se conselho fosse bom, vendia na farmácia, assim que minha avó dizia. Que procure não... Esse quadro aqui também é uma lembrança de uma reunião onde esse desenho, onde o Felipe Belo foi com o Clemente visitar o Castelo do Chinon, a quem ele já tinha, para pegar mais dinheiro. Ele já estava devendo o Castelo do Chinon e nós já tínhamos tomado posse. Mas como nós emprestávamos dinheiro, certo? E ele estava dando garantia de uma reserva que ele tinha em dinheiro. Então nós estávamos emprestando. Então, como eu ainda tenho esse problema, eu resolvi, ainda na assistência ainda tenho esse problema, eu resolvi mostrar meu poder de força, de conhecimento e de expansão da ordem. Então aqui entre essas mulheres que fizeram esse rito a Osíris, tinha deusas Vestas, tinha a princesa da Escócia, e tinha índias e tinha as negras, para me mostrar a Felipe o meu poder territorial. Besteira, eu não precisava daquilo. Então só serviu para trazer para Felipe mais inveja e cobiça. E o Papa Clemente, ao ver nossos vinhedos ao redor do Castelo do Chinon, ao ver, ao ser informado por mim que, como grão-mestre, descendente do Santo Grau, eu tinha direito a parte a uma vinha e uma casa construída pelo meu pai, e que isso chamou muito mais a atenção ainda deles, porque aí perceberam que a nova ordem de Cristo, a nova ordem de Cristo, a ordem de Cristo, a ordem templária, a parte era um negócio familiar. E aí desencadeou tudo só por conta do meu ego. Então veja, e eu também tinha pretensões de, como os primeiros reis da França eram meus descendentes, eram meus parentes, moram em Videl, eu queria, sim, o território da França para mim. Eu representava eu. E essa imagem dessas pessoas que se vingavam de mim aí na espiritualidade foram todas aquelas pessoas que durante um período de 100, 200, 300 anos, 400, eu causei danos. Eu iludi amorosamente. Eu via essas imagens, essas visões acordado. Me via, Senhor,
E quando, após uma reunião mediúnica na Seara Espírita Chico Xavier, onde houve um verdadeiro julgamento de 16 irmãos, ai gente, eu saí de lá transtornado, porque eu não me via tão ruim. E aí, foi daí então que eu comecei a modificar meu castelo interior. E aí eu vi todos os erros que eu ainda cometia, né? Uma certa brutalidade que eu ainda tenho, certo? Eu sou aquela pessoa que não brigo de primeira, mas na 20ª vez, 25ª, eu vou brigar, e é força, viu? E tem pessoas do meu círculo familiar que sabem disso e, por alguns interesses financeiros, tentaram fazer com que eu desencadeasse esse meu lado mais. Eu tive que deixá-los ir, porque, por mais que fossem parentes, os interesses na atual existência eram mais financeiros do que a minha presença no convívio deles, né? Então, amar o inimigo não é beijar ele. Ai, meu inimigo, por amor de Deus, me perdoe, como eu fiz, minha gente, psicologicamente. Comento um pouco doente, pela falta do auto-perdão, eu comecei a diminuir meus valores para tentar agradar essas pessoas que ao meu redor, reencarnada, eu percebia as energias dela e tentava praticamente me submeter a elas para ter um agrado, um perdão, uma amizade. Essas pessoas no íntimo ainda guardavam o seu íntimo mágoas sobre a minha pessoa. Então, estou aqui por meio de tantos comentários e conversas para fazer o estudo deste livro, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, como eu falei no livro, vocês viram a imagem anterior, eu vou ler esse livro para vocês, fazer uma breve leitura. Simbologia Maçônica, volume 1, Augusto Frank Ribeiro de Magalhães, certo? Esse é um livro muito antigo, mas como eu vim falar no outro vídeo, vocês podem e devem ler o livro de Simbologia Maçônica. Isso aqui é para os irmãos, tanto do grau Cavaleiro Peregrino do Caminho de Santiago de Compostela, como para os cavaleiros amazonas que estão nos grupos de Telegram, WhatsApp, como aprendizes, certo? Gente, eu queria falar uma coisa para vocês sobre o livro, né, do anel que eu falei. Nesse vídeo vai estar abaixo dele o link do vídeo de Rafael Hungria e de Adriana Rezende. Assistam ele no Facebook e depois, junto com ele, na primeira semana, como eu disse, na primeira semana primeiro domingo de novembro, segundo domingo, terceiro domingo e quarto domingo, aos domingos, de 10 em 10 pessoas, nós vamos fazer estudos. Veja, vou enviar para todos os 300 cavaleiros, tanto nos grupos do WhatsApp, como no grupo do Telegram, como por e-mail. Aqueles que desejarem, e nos PVs também, porque tem cavaleiros que fazem o estudo, mas não estão mais no grupo do WhatsApp, né? Pessoas que não gostam de grupo do WhatsApp, né? Porque enche a memória celular, manda muito livro, muito cartaz, muita figura, né? Muitos links, então enche realmente a memória do celular. Então, pessoas saem desses grupos. Então, esses irmãos que estão fora do grupo, eu vou mandar também no PV esse vídeo
que vai ter o link abaixo do vídeo, do filme. E aqueles que que desejarem participar desse estudo, entre em contato comigo. Sim. Outra coisa, pessoal, veja. Nós estamos formando a biblioteca da Nova Ordem de Cristo, certo? E o intuito dessa biblioteca veja, como todos sempre vem falando, a Nova Ordem de Cristo não vamos cobrar nada, nem taxa iniciática, nem mensalidades, nada. Olha, por tudo que eu passei na espiritualidade, naquela existência como Jackson Muley, eu me peguei um abuso desse negócio de dízimo, oferta. Não gosto, certo? De ver, não gosto. Então o que acontece? Gente, veja. É como se estivesse negociando as coisas de Deus, as coisas sérias. Eu não gosto dessas coisas. O que é de Deus, e se Deus dá de graça devolve. Então, mas aconteceu casos de irmãos que precisaram da ajuda da Nova Ordem de Cristo e nós estávamos descapitalizados. A ajuda que pudemos dar foi muito pouca. Outros irmãos que queriam fazer agora o Dia das Crianças, eu fiquei de dar uma ajuda, mas tive que enviar projetos pelo correio e aí terminou não podendo ajudar esse irmão. Isso me deixa bastante entristecido. Então eu vou mandar para vocês os PDFs, certo? Aqueles que puderem fazer uma doação de R$10 para que a gente possa ajudar a comprar mais PDFs para a biblioteca virtual da Nova Ordem de Cristo. Puderem, entre em contato. Os que não puderem, nós vamos enviar assim mesmo. Certo, irmão? Porque eu não consigo usar a Nova Ordem de Cristo, eu não vou usar. Eu tenho umas metas comigo, certo? Pretendo, como eu venho dizendo, criar negócios que gerem dinheiro para poder dar a sustentabilidade da Nova Ordem de Cristo como ordem iniciática e escola iniciática, e para a Fundação Nova Ordem de Cristo, que a gente vai... E também para ajudar a estabilidade financeira da Associação As Forças do Bem aqui em Lajeado, certo? Aqui é a Casa da Paz. A Casa da Paz, nós vamos fazer um Natal solidário. Precisamos de dinheiro. Teve um problema com um irmão que foi assaltado na divisa do Brasil com o Paraguai. Então, o que eu pude ajudar muito pouco. Então, uma reservazinha, certo? Para o Natal da Nova Ordem que a Nova Ordem de Cristo e a Casa da Paz aqui vai fazer junto com a comunidade anglicana, certo? Aqui de Lajeado. Nós vamos vender rifas. Vamos passar com a rifa porta a porta aqui na cidade de Lajeado. E para o projeto Discussão das Artes, para que nós possamos fazer as primeiras exposições, nós vamos fazer aquelas vaquinhas virtuais, vamos vender os patrocínios, né? Que é uma venda de patrocínio, uma venda de propaganda. Aqueles que precisarem divulgar suas empresas, nós estaremos divulgando. Passaremos nota fiscal como pessoa física, certo? E após a captação de recursos da Lei Rouanet, entendem? Aquelas empresas de grande porte que estarão apoiando as exposições do projeto Discussão das Artes, que também tem como meta ajudar todas essas instituições que eu lhe falei, humanitárias. Empresas de pequeno, médio, grande porte, pessoas físicas que queiram contribuir com o projeto Discussão das Artes, que vai expor. Estou na dúvida se faço em Caruaru em fevereiro, em Arco Verde ou em Pedra, mas eu acho que eu vou fazer em Pedra de Buíque
e Arco Verde em fevereiro e março de 2021. Em abril estaremos em Londres, na Inglaterra. E maio pretendo fazer em Gravatar. Em junho pretendo fazer no Caruaru. É o mais certo a ser feito. E aí vamos até novembro. Em outubro estamos na França, certo? Agora vamos ao nosso estudo, certo? Então, discorrendo, uma loja da França disse que um orador, que o símbolo é imutável, idêntico através das idades, sem origem conhecida, ultrapassando o domínio racional, traduz qualquer coisa de não humano, é sintético e intuitivo. É como o arquétipo, certo? Que ele chega até às vezes a nos hipnotizar. É por excelência o modo de expressão de todo ensinamento iniciado. Abre ao iniciado possibilidades ilimitadas, porque permite atingir o inexprimível, acima e além de todo conhecimento racional. É propriamente a chave da ciência sagrada. Fornece a intuição intelectual e suporte indispensável para se elevar ao conhecimento das verdades sobrenaturais, metafísicas, no sentido tradicional desse termo. De acordo com o ritual, nossos símbolos podem ser encarados sob múltiplos pontos de vista, e cada vez eles dão lugar a interpretações análogas, mas diferentes. Os maçons especulativos adotaram uma simbologia que compreende tipos das mais variadas origens e procedências, que Nicholas Aslan assim classifica: místicos e religiosos tradicionais, o tal poder. O círculo como um ponto central, Sol. O selo de Salomão ou escudo de Davi, criação, Deus, perfeição. O triângulo, o delta luminoso. Os 3 pontos sempre evocando a ideia de Deus, certo? Os 3 pontos. Irmão, I maiúsculo, R minúsculo, os 3 pontos. Sempre invocando a ideia de Deus. Tirados da arte da construção, advindos da profissão dos maçons operativos. Nós, templários, usávamos a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa e filosófica, certo? Tiramos da arte da construção, advindos da profissão de maçons operativos, compasso, medida de pesquisa, esquadro, retidão na ação, malho, vontade na aplicação, cinzel, discernimento na investigação, perpendicular, profundeza e observação, nível, emprego correto dos conhecimentos, régua, precisão na execução, alavanca, poder de vontade, trolha, benevolência para com todos, avental, trabalho constante, e etc. O hermetismo e os herméticos e alquímicos, o Sol e a Lua, as colunas B e G, os 3 princípios da grande obra, enxofre, mercúrio e sal, os 4 elementos herméticos, ar, água, terra e fogo e vitrol, e etc., com uma significação particular. A romã,
Os maçons unidos entre si por um ideal comum. A cadeia da união fraternal. Uma liga ou uma cadeia indissolúvel. Todos os maçons do globo, sem distinção de seitas e condições, a estrela flamígera, iluminação, a letra G, conhecimento, o ramo da acácia, imortalidade e inocência, o pelicano, amor e abnegação. Veja, gente, eu quando o Jacques de Molay tinha uma paixão imensa pela acácia. As minhas cinzas foram jogadas no Monte Eredon e por John Marks e outros templários da Escócia. E em cima dessas, ao lado dessas cinzas, foram plantadas acácias, a meu pedido, certo? Entre o Paraguai e o Suriname, aqui na América do Sul, existe uma aldeia de índios brancos. Esses índios brancos são descendentes de Cristo, trazidos por mim, Jacques de Molay, de 1300 a 1304. Esses índios brancos, as aldeias têm acácia plantada nela, para que eu pudesse identificá-los depois. Outra coisa, os jesuítas, quando estiveram no Brasil, quando construíram aquelas igrejas deles, eles tinham a pretensão de descobrir onde estavam esses descendentes de Cristo, tomar o ouro que eles já tinham captado e matá-los. Entende? Então, não eram tão moços assim, não. Então, a acácia sempre simbolizava imortalidade. E como eu, inocência. Então, e como eu sabia de uma existência minha como guerreiro celta, naquela época, como Jacques Molay, e da minha existência como soldado romano, e como sacerdote no Egito, que lutei contra o Akhenaton, na expansão do rito de Atom, que hoje eu falo tanto de átomos, é para corrigir essas falhas, imperfeições minhas, certo? Bom, outros tradicionais, pitagóricos, números, cabalísticos, sefirote, geométricos, religiosos e todos aqueles que se prestam a um significado maçônico. Diz Charlie, o símbolo pertence à tradição, é fruto, é filho da tradição. Parece surgir da profundeza insolúvel do oceano dos tempos mais remotos, dos tempos em que eram ainda desconhecidos das linguagens escritas e mesmo faladas, dos tempos em que Deus se dirigia diretamente ao homem e os homens se comunicavam entre si por meio de sinais. Por isso mesmo, o símbolo é muitas vezes considerado de origem divina, ou pelo menos de fonte desconhecida. Assim, a maçonaria, já definida como um sistema de moralidade, desenvolveu desenvolvido e imaculado pela ciência do símbolo, ou como um sistema de moral velado por alegorias e ilustrado por símbolos, adotando simbólica própria e definição do trabalho de todos os seus membros. Na sequência dos graus sucessivos, não são resguardadas a sua tradição
como objetiva, frontalmente a desafiar o horizonte em que se projeta a inteligência deles, para uma demonstração de sua capacidade de explicação racional ou romântica de todos os elementos visíveis ou invisíveis que são defrontados na escola hierárquica. A Misha diz, mas a linguagem dos símbolos é muito diferente da ideia que se faz comumente. Não se aprende tão facilmente como se aprende uma arte ou uma ciência profana quaisquer. Quando se a conhece bem, sabe-se coisa que aquele que nos chamamos de sábios não sabe. Enquanto um iletrado, excepcionalmente, as pode saber. Essa linguagem não se serve nem de caracteres, nem de sinais, para se exprimir, nem mesmo da voz, porque é absolutamente silenciosa e entretanto também a mais sublime melodia, porque é a voz indizível e inaudível, a voz maravilhosa do som espiritual. Só ela exprime a realidade permanente Só ela tira o véu de Ísis, só ela é a luz. Essa luz de que nos falam tantos, encerrada na pedra bruta, chama que jamais foi acesa e que jamais se extinguirá. Finalmente, não podemos deixar de citar os cachieres da maçonaria francesa, que nos dão a seguinte explicação. Em sua essência, o símbolo é a verdade, posta em uma forma que deve se manifestar sobre todos os planos e que permite àquele que a assimila de receber, entretanto, tomado por ele, uma manifestação da verdade diversa, una e infinita na unidade inefável de Deus. Do G.A. D.U. ou Gadu. A maçonaria não deve esquecer, com efeito, que ela é detentora para os transmitir de símbolos que exprimem a verdade e cuja possessão implica o conhecimento e, portanto, a sabedoria, a apreensão da verdade pelo símbolo é uma questão pessoal. Ninguém pode iniciar seu irmão, a cada um deve fazer individualmente o esforço necessário para adquirir a alegria e receber a luz, mas a lei quer também que, desde que um de nós faz um passo na via, pratique o que sabe para ajudar os outros a compreenderem. A maior ou menor beleza dos símbolos demonstra o maior ou menor dimensão da inteligência, da capacidade ou da intuição de cada um dos interpretados. Aqui temos essa simbologia muito linda, gente. Ó. Bom, vamos ficando aqui na parte 3, os símbolos da pátria, certo? Vou marcar aqui. E vamos começar na próxima sexta-feira, continuaremos essa lição.
certo? Para vocês, um excelente, um incrível final de semana, com muita paz, muita luz, muitas bênçãos. Que o grande arquiteto do universo possa proteger e abençoar todas as famílias de vocês. E aqueles que quiserem participar dos estudos dos livros sobre o anel, é só entrar em contato comigo no PV, no WhatsApp, por mensagem no Facebook, no Telegram, no PV também, certo? Esse vídeo é muito longo, não vai para o Instagram. Então, para vocês, um ótimo final de semana, gente.